E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. O meu nome é Renan Martins dos Santos. Eu coloco esse Martins aí na minha divulgação para me diferenciar de um nome aí que já está ficando meio manchado no mercado. Mas é isso, eu sou o Renan Martins dos Santos, sou editor, fundador e editor da editora Concreta, fundada em 2014, e atual editor-chefe da MBC, a Minha Biblioteca Católica, clube de assinatura de livros católicos. E eu tenho já quase uma década de experiência no mercado editorial e venho, ao longo do tempo, especialmente a partir de ali de 2019, compartilhando algumas dicas no meu Facebook e algumas vezes também no Instagram da minha editora concreta, dicas de tradução e edição, certo? Na maioria das vezes são, na verdade, críticas, né, a defeitos que eu tenho visto cada vez mais comumente em traduções e nos quais eu converto, né, daí em dicas, né? E o pessoal tem gostado, o feedback tem sido bastante positivo e eu acabei com o tempo pensando, né, matutando a ideia de começar a fazer começar a dar umas dicas de maneira mais sistemática, né? E me pareceu uma boa ideia fazer dar essas dicas por meio de vídeo, né? Porque sempre é um negócio mais didático, assim. Como todo mundo, eu incluso, já está careca de saber, né? Carequinha de saber, o mercado editorial brasileiro está cada vez mais defeituoso, né? Acompanhando nisso a queda na qualidade geral da cultura como um todo no Brasil. Né? Então a gente tem casos bem bizarros, né? Que são assim exemplares e que sintetizam, vamos dizer, o problema que o Brasil tem enfrentado em níveis culturais e civilizacionais. Né? Temos, por exemplo, críticos culturais que não sabem usar o subjuntivo, coisas desse tipo, assim. Escritores que não sabem escrever, né? Intelectuais que quando vão publicar suas obras, quando vão se arriscar a publicar um livro, acabam cometendo uma série de erros, não só de ortografia muitas vezes, mas de estilo, né? Impropriedades vocabulárias, enfim, pessoas que têm aumentado, vamos dizer, o ruído, né? Cultural em torno, né? Agora que nós estamos numa necessidade cada vez maior de pessoas que iluminem o ambiente, né, com alguma inteligibilidade, né, que parece ser cada vez mais rara nestas sombras, né, que tomaram conta da nossa cultura, acontece que no fim há mais e mais figuras intelectuais que acabam se provando incapazes de realmente exercer esse cargo. Por quê? Porque se comunicam mal, porque escrevem mal, acima de tudo, porque se expressam mal. E isso se reflete, é óbvio, nas traduções, né? A gente tem visto aí traduções cada vez mais terríveis, né? Eu, inclusive, compartilhei o meu drama nas últimas semanas no Facebook, uma tradução que eu tive que pegar que simplesmente me fez reescrever o trabalho. Né? Eu fui obrigado a reescrever, a refazer a tradução, o que é sempre um problema, né? É melhor tu fazer uma tradução do zero do que reescrever uma tradução porca de um terceiro, né? Sempre é um problema terrível, né? E com um prazo bastante apertado, com a pauta apertada como estava, eu acabei tendo que virar algumas noites aí em claro e passei uns maus bocados aí para conseguir deixar o texto minimamente inteligível e decente. Né? E isso assim tem sido um problema bastante recorrente, né? E me parece que tem se agravado nos últimos anos. Então isso me acendeu a luz vermelha, assim, no sentido de, opa, de repente
seja necessário começar a compartilhar algumas dicas, né, algumas noções assim de tradução, que é um negócio que eu tenho feito nas redes sociais e espero agora começar a fazer de uma maneira mais ou menos regular através desses vídeos. Espero que ajude a todos. Tá? Opa! Retomando aqui então o vídeo. Bom, um dos problemas, um dos efeitos, né, melhor dizendo, de uma crise cultural e civilizacional é que as pessoas começam a viajar no mundo das ideias, no mundo internos da sua cabeça, né? O que vai de encontro, né, ao senso comum, quer dizer, não, as pessoas começam a ficar mais burras, isso é o que o pessoal geralmente acha. Quanto mais burras as pessoas vão ficando, quanto mais rebaixa-se o nível cultural de uma dada cultura, mais as pessoas se tornam incapazes de, por exemplo, elaborar teorias, né, e grandes sistemas, né, e as pessoas acabam, na verdade, se apegando mais à realidade empírica e material, né, e deixam de alçar voos às altitudes, né, das grandes ideias. Na verdade, é exatamente o contrário, tá? Isso já foi provado na história. Quer dizer, quanto mais se rebaixa o nível cultural, e especialmente num país como o Brasil, né, um país que tem a sua particularidade, a sua índole, né, sei lá por que motivos, agora não cabe a gente também teorizar sobre isso, mas, na verdade, quando se rebaixa o nível cultural, as pessoas começam a viajar mais, a inventar mais ideias, a inventar mais teorias, a viver num mundo mais abstrato. Por quê? Porque elas não conseguem fazer a ponte entre o abstrato e o concreto. Né? Não é que elas percam o contato com o mundo abstrato, o mundo da inteligibilidade. Não. É que o seu mundo inteligível, né, o mundo do espírito, da inteligência, ele deixa de iluminar o mundo da experiência. Cessa essa comunicação. Esse é o grande problema. Então aí começam a surgir as grandes ideias abstratas que nada tem a ver com a realidade. Esse é o ponto. E isso acontece também aí no mundo editorial e de traduções, né? Porque todo mundo vê que tem um problema, todo mundo capta que existe um problema, a pessoa consegue ler uma tradução e ver que está ruim, né? Mas são raras as pessoas que conseguem explicar o porquê que aquela tradução, aquele escrito original, pode ser também, está ruim, né? E como efetivamente fazer para melhorá-lo, certo? Então, as pessoas são dadas a elaborar grandes teorias sobre a queda civilizacional, mas não são capazes de ver na prática os efeitos práticos, concretos, caso a caso, dessa decadência. Né? E isso a gente vai ver aqui, ao longo dessas aulas. Né? A gente vai ver problemas, defeitos, erros, impropriedades que são efeito direto dessa crise cultural, certo? E, ao mesmo tempo, a gente vai tentar resolver esse problema de uma maneira prática, entende? Concreta, pragmática. Né? Como se fazia antigamente, até algum tempo atrás, quer dizer, como se aprendia um ofício, né? Isso aqui é um ofício, né? Tradução, edição é um ofício, certo? Não é uma ciência abstrata, certo? É um ofício, é uma arte, né? Como as pessoas aprendiam uma arte? Olha, vendo outro cara fazer. Quer dizer, um mestre sentava-se junto, né? Um aluno sentava-se junto com o mestre, olhava o mestre fazendo e se colocava ao juízo do mestre, quer dizer, apresentava algum trabalho, tentava reproduzir aquele trabalho que o mestre lhe tinha apresentado, com aqueles princípios que o mestre lhe tinha apresentado, e aí o mestre ia corrigindo, né? Quer dizer, sei lá, um trabalho de carpintaria, né? O mestre carpinteiro mostrava para o seu aluno, para o seu discípulo, como fazer, né? Como construir uma cadeira, como construir um armário, como construir uma mesa, as técnicas que eram usadas para isso, caso a caso, e o aluno ia absorvendo aquilo e tentava reproduzir. Quando ele tentava reproduzir,
o mestre analisava, né, exatamente como aquele trabalho tinha sido feito, quais tinham sido os erros, quais tinham sido os defeitos, e ao longo do processo, mestre e aluno juntos iam aprimorando, certo? Esse ensino e os efeitos desse ensino, né? Os frutos desse ensino. E é assim que normalmente se deve fazer com uma arte, né? Como edição de texto, como escrita, como tradução, né? Pegar caso a caso e tentar ver onde que dá para melhorar. Claro, alguns princípios a gente vai acabar expondo aqui ao longo desse, né, vamos chamar assim curso, não é um curso, né? São aulas aí que eu vou jogando na medida do possível, na medida do meu tempo, certo? Mas assim, analisando caso a caso e explicando por que tal trecho está problemático, onde pode ser melhorado, que tipo de medidas, né, que tipo de ferramentas podemos usar para melhorar certas coisas. Isso foi algo que acabou tendo um retorno positivo dos leitores das dicas que eu postava no Facebook, né? As pessoas diziam, pela primeira vez eu estou vendo assim dicas práticas de como realmente melhorar um texto, de como realmente melhorar uma tradução. Geralmente fica muito no campo das ideias, assim, né? E a gente não vai para prática efetiva. Né? Então foi isso. 2 anos atrás, quando eu estava mais ativo na publicação dessas dicas, né, que eu tenho retomado aos poucos agora, eu pedi que o pessoal me enviasse exemplos seus de trabalho de tradução, até para evitar qualquer incômodo, né? A gente sabe como o brasileiro é sensível, né? O que também é um efeito da queda civilizacional, né? As pessoas vão ficando mais sensíveis, elas perdem a noção da objetividade de uma crítica, por exemplo, né? Então é sempre arriscado eu criticar abertamente um trabalho, uma tradução conhecida publicamente, né? A gente sabe que isso pode causar muitos problemas aí, né? O pessoal entende uma crítica objetiva, baseada em critérios objetivos, como, sei lá, né, uma frescura ou um ataque pessoal, né? Então, para evitar esse tipo de problema, eu pedi que as pessoas que estavam acompanhando minhas dicas me enviassem exemplos de trabalhos seus. Porque no ato mesmo em que me enviassem esses trabalhos, estariam, né, deixando claro a sua o quão abertas elas estavam a terem seu trabalho analisado, criticado objetivamente. E de qualquer maneira, eu pretendo ocultar o nome dessas pessoas para também não causar nenhuma espécie de constrangimento, né? Até porque eu não sou assim a pessoa mais não sou assim a pessoa mais tranquila, mais condescendente. Tava faltando termo. Não sou assim a pessoa mais condescendente na hora de fazer uma crítica a um texto, né? Uma tradução especialmente. Então pode ser que gere algum constrangimento. Mas quem quiser ter o seu nome divulgado aí nesses trabalhos que eu vou analisar, por favor, entre em contato e a gente passa daí a dizer de quem é o texto, certo? Mas então vamos lá, vou parar a gravação aqui e depois eu inicio com a análise de um primeiro texto que me chegou. E aí, pessoal, voltei. Agora um pouco mais encasacado aqui, tá fazendo um frio do cão de Rengar Cusco, como diz lá na minha terra, no sul. Então estou me protegendo aqui. Bom, uma outra coisa que eu queria comentar antes de ir para a tradução em si. Eu pretendo, no mais das vezes, na maioria das vezes, fazer a tradução, a correção da tradução, a edição, em tempo real. Né? Não necessariamente ao vivo, mas em tempo real. O que significa? Significa o seguinte, que eu não vou já pegar o texto todo corrigido anteriormente por mim, em algum outro momento, e explicando as minhas correções. Eu acho que é mais válido, como experiência assim, de aprendizagem, ver eu corrigindo e os, vamos dizer assim, os movimentos que eu faço para corrigir um texto, sabe? Acompanhar o processo mental pelo qual eu passo para poder corrigir esses textos. Acho que vai ser mais interessante. Talvez seja difícil de acompanhar alguns momentos, né? Talvez seja muito rápido, né? O meu processo mental, mas eu farei o possível para tornar esse trabalho bem inteligível para quem estiver interessado, tá? Então vamos lá.
Então, o primeiro texto que a gente vai pegar, que a gente vai tomar aí nessas aulas, é de uma obra do Thomas Woods, um autor católico bem conhecido nos Estados Unidos e aqui nas nossas plagas brasileiras também, depois desse ressurgimento conservador católico dos últimos anos. Né? Um rapaz me enviou a sua tradução do The Church and the Market, certo? E aí eu queria ver com vocês aqui. Vamos lá. A Igreja e o Estado, certo? O que eu costumo fazer para corrigir traduções, tá? Eu creio que os tradutores também devam seguir mais ou menos o mesmo workflow aí. É colocar de um lado na tela, isso para quem não tem, né, mais de um monitor, que seria ainda melhor, né? Ter ou um monitor mais amplo, né? Ou ter um segundo monitor. Mas eu coloco de um lado o texto original, né, na esquerda, de preferência, né? Para seguir, né, a nossa ordem corrente de leitura, né, que é da esquerda para a direita. Então, o primeiro texto, a origem do texto na esquerda e o texto traduzido na direita. Acho que flui mais normalmente, né, essa ordem. Então, eu deixo aqui na esquerda o texto original aberto. Facilita muito hoje em dia, né, a gente ter quase tudo aí em e-book, né, em versões digitais. E na direita, a tradução. Tá? E aí vamos batendo o texto, vamos conferindo, certo? E assim, olhe tudo. Eu acho que todo tradutor deveria ter atenção a cada detalhe do texto, mesmo uma brevíssima dedicatória. E aqui eu já vejo um problema, olha só. To my father, Thomas E. Wood, sir. Olha só, ele escolheu colocar para o meu pai. Não é muito corrente, né? Se vocês pegarem exemplos aí de dedicatórias em livros em português, não é muito corrente o uso dessa preposição para. O mais normal é ao, né? Ou a. Né? Só isso. Ao meu pai, à minha mãe, a fulano tal. Podem pesquisar, vocês vão ver que é muito mais corrente. E soa melhor, soa mais elegante. Né? Então aqui é ao meu pai, certo? Tem que ter cuidado assim com todos os detalhes de estilo, mesmo numa, enfim, breve dedicatória. Né? Pode parecer frescura? Pode ser. Mas que é a maneira mais corrente de se escrever uma dedicatória, sim, é ao meu pai, à minha mãe, a fulano tal, para meu pai, para minha mãe, não soa tão português, não soa tão natural, né, numa dedicatória. Começar por uma preposição longa, né, e que tem esse ressoar do R, né? Para, ela quebra, né? Ela não soa como uma abertura de frase interessante. Olha só. Ao meu pai. Né? Para meu pai. Para meu pai. É questão de ouvido, é um negócio que a gente tem que treinar também, quando a gente está trabalhando no texto, né? Vamos lá. Aí aqui no índice eu queria conversar sobre um assunto que é importante também, né? O tradutor aqui colocou índice, né? Hoje em dia, existe uma regrinha que foi consolidada pela ABNT, de que índice só é válido, esse título índice, para índice onomástico, né? O índice, ou índice remissivo no final do livro, né? Que é aquela sequência de tópicos, assuntos que são tratados ao longo do livro que são e cuja referência aparece ali indicando a página, né? As páginas em que a pessoa pode encontrar esse assunto no miolo do livro. Mas isso daí eu já acho que é o caso oposto, né? A gente está aqui muito preocupado nessa nossa revisão com propriedade vocabular, com adequação vocabular e com o rigor, né, do uso dos termos. Porém, nesse caso, me parece uma frescura, né? Aí é um rigorismo. Pode-se pecar tanto pela flexibilidade excessiva quanto pelo rigor excessivo, certo? Isso daí é uma frescura, né? Se você for pegar obras aí dos últimos de décadas passadas, até 30, 40 anos atrás, pode pesquisar, à vontade. Eu já fiz essa pesquisa, inclusive. Você vai encontrar com alguma frequência, e mais frequente do que sumário, essa seção inicial da disposição dos títulos e subtítulos de uma
capítulos e subcapítulos de uma obra, como índice, ou índice geral, né? Muitas vezes aparece. Também aparece sumário, mas, olha, mais comumente a gente encontra índice geral. E se você for pesquisar num dicionário antigo, né, vou te dizer que é a melhor referência, né, porque num tempo em que as pessoas realmente tinham uma compreensão mais concreta da língua, né, uma sensibilidade maior à língua, você vai encontrar uma definição que abona esse uso, né, de índice. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui uma longa bibliografia que eu uso sempre, né, para essas análises. Então, vamos pegar um dicionário antigo aqui, ó. O Moraes, tá? Dicionário de Língua Portuguesa. Vamos lá, segundo volume. É sempre bom ter dicionários antigos, tá, à disposição. Não confiar apenas nos novos. Se você for olhar o Aulete, né, o Caldas Aulete agora, vai aparecer lá, índice, né, restrito é justamente esse uso aí, que a ABNT consagrou também. Tá? Mas eu confesso que eu acho uma frescura. Tá? Então, ó, vamos lá, na letra I. Índice. Onde está você? Vamos ver aqui. Indizível. Indignado. Índice, olha só. Tabuada do livro onde se apontam os argumentos dos capítulos. Ou por ordem alfabética, os materiais que nele se tratam, né? Ou pessoas, lugares. Essa segunda definição aqui cabe mais ao índice remissivo. Essa primeira cabe ao sumário. Ó, tabuada do livro onde se apontam os argumentos dos capítulos. Então pode usar índice, tá? Não tem problema. Eu acho frescura. Os revisores, os editores do mercado vão dizer que é um erro técnico e tal. Não. Pode usar, à vontade. A gente acaba adotando o sumário para não vir uns pentelhos, tá? A gente publica lá pela Concreta, MBC, com sumário, tá? Para evitar pentelhação. Mas, na prática, pode usar índice, tá? Na Concreta, inclusive, eu acho que eu já usei índice em alguma obra, mas eu posso estar enganado, certo? Então, enfim, só uma parte aí que eu acho que ajuda a ilustrar o tipo de compreensão que eu acho que se deva ter desses assuntos, né? A língua é muito mais flexível do que as pessoas imaginam e também mais rígida do que elas imaginam. É o paradoxo da coisa, né? A língua tem a sua rigidez, mas ela também tem a sua flexibilidade, né? Cabe ao nosso bom senso entender quando é uma coisa e quando é outra, entende? Então vamos lá. Vamos aos agradecimentos. Como eu disse, a gente tem que analisar tudo, né? Vamos lá. Acknowledgements. I'm very happy to have the opportunity to acknowledge my indebtedness to the scholars and friends. Ok. Estou muito feliz de ter a oportunidade de reconhecer minha dívida. Opa. A gente já vê aí que tem um problema. Não está soando bem isso. Por quê? É uma sequência de frases coordenadas, tá? Que é um negócio que em inglês funciona, e é um corrente em inglês, né? Uma sequência de verbos um atrás do outro, encadeados. Um atrás do outro. O inglês é uma língua que tem um ritmo próprio. Tá? Isso é um negócio muito importante quando você está traduzindo. Entender a diferença entre as índoles das línguas. Tá? O inglês é uma língua que nem sequer conjuga como o português conjuga. Né? É uma língua mais fluida, mais líquida, por assim dizer. Né? Então ele permite certas liberdades que em português não cabem bem. E uma dessas liberdades é a repetição e o uso indiscriminado de verbos um atrás do outro, tá? Encadeados. I'm very happy to have the opportunity to acknowledge my indebtedness. No problem here. No problem. Agora, em português, ouçam bem. Usem o ouvido. Estou muito feliz de ter a oportunidade de reconhecer minha dívida. Entende? O texto se arrasta. Além de não soar muito português, né? Estou muito feliz de ter a oportunidade. Tá meio esquisito isso. Tá?
solução aqui. Ó. Nesse caso, a gente deu uma conferida antes no texto aqui, em algumas soluções, tá? Uma possível solução, tá? Tenho a felicidade de poder reconhecer minha dívida para com os intelectuais e amigos que tanto me ensinaram ao longo dos anos. Tenho a felicidade é uma locução consagrada, né? É uma expressão consagrada. Tenho a felicidade, papapá, papapá. Tenho a felicidade de estar aqui hoje, né? O que não é o caso de estou muito feliz de ter a oportunidade. Né? Tenho a felicidade de... E olha só, se ele está falando ali de have the opportunity, é uma chance, certo? É uma chance de reconhecer. Então, quando você usa poder aqui, de certa maneira, é o mesmo sentido. Não é porque não tem ali o can, entendeu? I'm very happy to be able, né? Não é porque não tem ali um be able, literalmente, que você não pode fazer essa substituição. Ela é possível, porque você está conservando o mesmo sentido original, apesar de, na casca do texto, parecer que não. Mas se a pessoa lê, né, corretamente essa frase, ela vai chegar à mesma compreensão de sentido do que o original em inglês. Uma oportunidade. Eu estou podendo. Entende? A oportunidade ela me dá um poder de reconhecer. Então a gente pode fazer essa substituição sem problema nenhum. A gente pode omitir esse termo oportunidade. Porque senão ficaria assim: tenho a felicidade de ter a oportunidade de reconhecer. Olha o problema. Né? Mais uma vez, muitas coordenadas explicitamente seguidas umas atrás das outras. Tá? Então, tenho a felicidade de poder, ou uma alternativa que eu encontro aqui, é estou muito feliz pela oportunidade. Estou muito feliz, opa. Nesse caso, estou muito feliz pela oportunidade, né? Então a gente, nessa outra alternativa, que ainda consagra, que ainda conserva esse estou muito feliz, que não soa bem para mim, pelo menos a gente elimina um dos verbos, né? Então são muitos verbos um atrás do outro aqui. Estou, ter, poder, né? Reconhecer, né? Então, quando a gente usa esse pela oportunidade, a gente suprime. Né? Estou muito feliz de ter a oportunidade ou estou muito feliz pela oportunidade? Olha só como a gente condensa e deixa essa oração mais portuguesa, vamos dizer assim. Tá? Vamos lá. Reconhecer minha dívida para com os intelectuais e amigos que muito me ensinaram ao longo dos anos. Aqui é um erro de tradução pura e simplesmente, né? Taught me so much, né? Me ensinaram tanto, né? Que me ensinaram, ou que tanto me ensinaram, né? Ao longo dos anos, certo? Estou profundamente agradecido a fulano, fulano, fulano. Mais um problema aí. Estou profundamente agradecido. I'm profoundly grateful. Não soa português isso. Né? Estou profundamente agradecido. Se soa, é mau estilo. Que às vezes acontece isso, né? A gente tem que imaginar que o autor, em inglês, no original em inglês, não está cometendo esse erro de estilo. Né? I'm profoundly grateful é uma frase comum em inglês. Né? Agora, estou profundamente agradecido? Não sei se tão comum assim. Tá? Então, sou profundamente grato. Aí, se você coloca uma ferramenta que eu recomendo que se use, é ir ao Books Google, certo? Vá no Books Google e digite a frase. Sou profundamente grato. Sou profundamente grato. Coloca aqui. E aí coloca pelo século XX, tá? Para fazer pesquisa pelo século XX, porque não adianta nada colocar no século XXI, onde, né, no qual as traduções estão cada vez piores. Né? Onde a gente pode até encontrar exemplos, mas serão exemplos exatamente do problema que a gente está tentando evitar. Tá? Mas nesse caso aqui a gente está querendo confirmar que essa é uma boa expressão. Né? Então vamos para o século XX. Sou profundamente... Aí tem vários textos do século XX. Ó. As pessoas ainda sabiam escrever, aquela coisa, né? Ó, vários exemplos. Ó, várias páginas com esse exemplo.
Até para desencargo de consciência, vamos colocar aqui. Estou profundamente agradecido, né? Olha só. Muito menos casos, tá? Muito menos casos. E vejam, e esses casos, eles se encaixam em contextos diferentes, né? Pelo que estou profundamente agradecido, aqueles, opa. Não é um início de frase numa dedicatória, numa sessão de agradecimentos, tá? E é realmente algo mais raro, vejam, tá? Então a gente confirma com o Books Google. Books Google ele é uma grande ferramenta, tá? Para a gente encontrar abonações. O ideal seria, claro, ter volumes e mais volumes, né, de abonações, né? A gente até encontra abonações de verbos, né, de substantivos, né, em antigas edições de dicionários, né. Agora, a abonação de expressões inteiras, né, é um negócio complicado. Então, a gente usa a ferramenta que tem à disposição. Talvez tenha outras ferramentas, né. Alguém andou comentando num post meu aí que tem um corpus, né, português online, onde você consegue colocar lá certas expressões, certos vocábulos, e ele mostra o uso dessas expressões e vocábulos em obras clássicas, né, da língua portuguesa, seja em Portugal ou no Brasil. Então, enfim, o ideal é encontrar esse tipo de ferramenta. Aqui eu acho assim, mais à mão, mais fácil de usar é a Google Books, né? Eu falo Books Google, né? Porque eu digito books.google, mas é Google Books, né? É isso aí. Então vamos seguir aqui. Tá, sou profundamente grato. Tá. A David Gordon, Jeffrey Tucker, Guido Houseman e Leonard Lidio por terem lido partes ou a totalidade do manuscrito e oferecido valiosos insights. Aí ele deixou ali por traduzir. Eu sei que tem muita gente que tem um problemão com esse insight, né? É um termo bastante amplo em inglês, né? Uma dica. O que eu faço? Eu lanço mão indiretamente das traduções consagradas da Bíblia. Tá? Porque, olha só, a Bíblia é o livro mais traduzido em todos os tempos, né? E em inglês tem 1000 versões, né? Mesmo em português, né? A gente conta com tantas versões da Bíblia, né? Então é o lugar mais seguro, vamos dizer assim, para a gente encontrar a adequação de um vocábulo em inglês a uma certa ideia, né? Então, por exemplo, né, eu faço assim. Então, Insight, beleza? Insight Bible. Aí eu uso o Bible Hub, para mim é um principal site aí para conferência de passagem da Bíblia. Insight Bible Hub. Opa, ele já me dá aqui no Google. Ó. De cara ele já me dá um exemplo. Proverbs 2:3, ok? Capítulo 2 do Provérbios, versículo 3. Vamos lá na Ave Maria. Provérbios 2, Ave Maria. Vamos ver o que diz ali. Se tu apelares à penetração, olha só, penetração, né? Percepção, penetração, essa é a ideia de insight, né? Noção, né? É uma palavra que é extremamente difícil de traduzir assim de um modo linear em português, né? É preciso realmente apelar ao contexto, né? Ver qual o termo que se encaixa no contexto. E se você vai lá no Lingui, que é outro site que eu utilizo bastante, as pessoas acho que também costumam utilizar, e coloca lá Insight. E vai te dar visão, percepção, conhecimento. Mas veja, não vai te dar todas as opções, né, possíveis, né? Discernimento, descoberta, clareza, introspecção, né? Veja que cada contexto demanda um vocábulo diferente, né? E nenhum desses parece se encaixar ao nosso caso, né? Vamos fazer a tentativa. Vamos colocar aqui do lado, tá? E vamos lá. Por terem lido partes ou a totalidade do manuscrito e oferecido valiosas visões. Valiosas percepções também. Valiosos conhecimentos? Não é exatamente esse sentido, né? Valiosos discernimentos? Também não. Valiosas descobertas? Não é descobertas que eles estão oferecendo. A gente tem que pensar daí no texto, certo? Naquilo que o objeto, no referente, naquilo que o texto está tentando descrever pra gente. Quando o sujeito vai escrever uma obra,
e ele submete a avaliação de seus pares, o que ele espera que as pessoas façam sobre o seu manuscrito? Observações, certo? Observações. E veja, uma observação, ela pode se encaixar nesse campo semântico aqui. Visão, percepção. Tem a ver com olhar, né? Insight, né? Quer dizer, o sight que arremete para dentro do objeto. A visão que penetra. Daí penetração, como está na Bíblia, né? Então, observação. Observação, certo? Então vamos lá. Por terem lido partes ou totalidade do manuscrito oferecido valiosas observações. Certo? Beneficiei-me também de conversas com pá. Ok. A responsabilidade por quaisquer erros de fato ou de interpretação é naturalmente apenas minha. O que ele quer dizer é que, apesar de ele ter submetido o seu trabalho a diversas pessoas, ao juízo de diversas pessoas, quaisquer erros que ele ainda constem serão responsabilidade dele. Ele não está transferindo a sua responsabilidade aos terceiros que a analisaram antes da publicação e a corrigiram, possivelmente. Esse é um tipo de disclaimer, né? De aviso, né? Que é comum, né, em sessões de agradecimento, especialmente em inglês, né? Ah, não, ó, as pessoas leram aqui, mas qualquer erro que tem aqui é típico inglês, né, isso, né? O brasileiro não tá pouco se fudendo para isso. O inglês tá sempre, o americano tá sempre preocupado com, né, não comprometer, né, a imagem de terceiros, né? Então, fique claro que apesar de ter me ajudado, qualquer erro que tem aqui nesse texto, qualquer merda, cagada que eu fiz, não é da parte deles. Né? Seria interessante tradutores colocarem isso também, né, no início das suas traduções. Né? Um disclaimer de tradutor. Quaisquer cagadas nesse texto, qualquer lixo nesse texto, qualquer frase incompreensível, coloque-se na conta do tradutor, não do coitado do autor. Né? Isso é interessante. Mas, sigamos aqui. Bom, a gente tem um problema. A responsabilidade por quaisquer erros de fato, não sou... O que a gente dá para entender que ele quer dizer erros factuais, certo? Factuais, não erros de fato, né? Factuais. Ou de interpretação é naturalmente apenas minha. Né? Erros factuais, erros, né, de dados históricos, né? Não se usa essa expressão erros de fato, né? Erros de fato, né? Realmente não cabe aqui. Estou agradecido também a Thomas McArdle por impelir-me a escrever este livro. Eu recebia de tempos em tempos e-mails de pessoas que liam meus artigos de economia e esperavam que eu escrevesse um livro sobre o tema. Mas foi apenas quando Tom me implorou que considerei seriamente a questão. A princípio não parece uma frase, uma tradução imprecisa, né? Mas vejam, não soa muito português, né? Considerar seriamente esta questão quando se trata da publicação de um livro cuja publicação foi tão insistida por terceiros, né? O que se usa normalmente nesses casos é Tom implorou que foi apenas quando Tom me implorou que eu pensei seriamente no assunto. Pensar seriamente no assunto de publicar um livro. Aí sim. Considerar seriamente a questão é o tipo de expressão que a gente usa aplicada a um tópico, entende? Estou considerando seriamente a questão do aborto, por exemplo. Agora, a publicação de um livro, estou considerando seriamente a publicação do meu livro. Não, estou pensando seriamente no assunto, né? Veja como se encaixa melhor essa frase, né, nesse contexto aqui. Tá? Sigamos. Se não fosse por ele, este livro não seria escrito. Olha, pode ser frescura minha, mas eu sempre acho mais elegante, nesses casos aqui, eliminar esse C, essa partícula. Tá? Acho que não fosse por ele, este livro não seria escrito. Não fosse por é uma locução, é uma expressão consagrada. Pensem sempre lembrem-se, é muito importante um tradutor experiência, né, de leitura, né? Ele tem que ter muito, mas assim, 99% mais 99 vezes mais experiência com
textos em português do que em inglês. Muito mais. Tem que estar com o seu ouvido habituado a texto em português. A língua de chegada, certo? Não fosse por ele, este livro não seria escrito, certo? Então sigamos. Sinto-me obrigado a mencionar a inspiração que obtive do exemplo pessoal e profissional de Murray Rothbard, um dos grandes economistas do século XX e um intelectual cuja erudição e fecundidade em diferentes disciplinas eram impressionantes. Essa frase está soando um pouco esquisita, certo? Eu não marquei aqui como... porque eu não consegui encontrar tempo para essa gravação uma solução, mas ela está soando esquisita, tá? Não se constrói normalmente em português uma frase assim. O que se diz é, por exemplo, um intelectual de impressionante erudição e fecundidade em diferentes disciplinas, né? Um intelectual cuja erudição e fecundidade em diferentes disciplinas eram impressionantes? Não sei. Em português a gente pode suprimir muitos verbos, que é um negócio que não se pode fazer em inglês tão correntemente, né? Em inglês, o verbo ele é assim, presença marcante, sempre. Em português, não. Em português a gente pode esconder, ocultar não só pronomes, mas verbos com muita frequência mesmo, né? Eu brinco, né, que o português é a língua dos ladinos, né? Ou dos latinos, né? Então, latino, ladino, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma bagunça, entendeu? E a mesma capacidade de ocultar termos. Então, vamos lá. Considero-me muito sortudo por ter tido a chance de encontrar Murray. Ele colocou, originalmente aqui o tradutor colocou de encontrar Murray, meet Murray, certo? Vamos olhar aqui o texto original. Very lucky to have had the chance to meet Murray. Meet, encontrar. Encontrar uma pessoa, no sentido de deparar-se com ela, vê-la, né? Ter um encontro com ela. A regência correta do encontrar nesses casos é encontrar-se com, né? Esse é outro grande problema de traduções e textos, tá? Questão de regência. Estudem muito a regência, tá? E, na dúvida, sempre recorram ao bom e velho Google, né? Vão no Aulete lá, coloca lá. Peraí, deixa eu ir para outro lado. Aqui. Vamos lá, Aulete. Encontrar. Encontrar. Peraí que tá carregando aqui, minha internet está a manivela. Opa! Aí, voltou. Vamos lá, ó. Exemplos. Achar, não é o caso, né? Não é esse sentido que ele deu ali. Dar com, deparar. Aí pode ser, ó. Encontrou um erro naquela frase, mas não é esse sentido, né? Ao tomar posse do Brasil, aí tem uma abonação aqui. Ao tomar posse do Brasil, encontraram-se os portugueses com os índios, ó. Veja o uso, né? É verbo reflexivo mais a preposição com. Então, é encontrar-se com, né? E os outros significados aqui não são exatamente os que a gente está procurando, certo? Então, encontrar-se com, não encontrar, tá? Claro, se você for lá no Lingui e colocar meet, ele vai te dar encontrar, né? No sentido de encontrar uma pessoa, mas ele não vai te dar a precisão do uso da regência. Aí vai depender do seu bom senso e da sua pesquisa, certo? Nunca confie cegamente no Google Translate, no Lingui, nas ferramentas disponíveis, mesmo no dicionário. Sempre use o bom senso. É a sua inteligência, certo? A sua capacidade noética, o seu nous, o coração da sua alma, é que vai ser capaz de entender do que aquele texto está falando. É o seu nous, né? Como diz lá o Aristóteles, o Platão, é o seu nous que capta o objeto, que intui o objeto. E para entender um texto, você precisa intuir o objeto, do que aquele texto está falando. Não se prenda jamais ao texto. Ignore o texto, se for preciso. Pense no objeto. Use o texto sempre como intermediário, certo? Então vamos lá. Seguindo aqui. Me perdi, pessoal. Aqui. Encontrar com Murray várias vezes, né? Ele colocou várias de vezes aqui, errozinho de digitação, provavelmente, no início dos anos 1990. Aí ele tinha colocado assim, ó. E de ter tido oportunidade. Não é um erro o uso dessa proposição aqui, estritamente falando. Considero-me muito sortudo de ter tido oportunidade
né, para longas conversas. Porém, por uma questão de paralelismo, né, e o que é o paralelismo de expressões, ele traz elegância ao texto. Né? Fica esquisito num primeiro momento aqui, você dizer considera muito sortudo por ter tido, e depois dizer e de ter tido. Né? Quebra a unidade do texto. Ele deixa de fluir tão bem. Né? Tira a elegância do texto, ele parece rude, mal lapidado. Então a gente coloca um por ter tido novamente. Né? Considera muito sortudo por ter tido a chance de encontrar Murray várias vezes, de me encontrar-me, né? Ou de me encontrar com Murray várias vezes no início dos anos 90, e por ter tido a oportunidade, né? Não oportunidades. Deixa eu ver como é que tá no original aqui. And have had the opportunity. Eu não sei porque ele colocou em plural aqui, não tem necessidade. E ter tido a oportunidade de longas conversas, né? De longas conversas com ele. Em pessoa e ao telefone. Eu acho mais elegante, né? Ao telefone, não ou, né? Não por, né? Ao telefone. Aí vem aqui essa frasezinha entre parênteses que deu um pouquinho mais de trabalho para repensar. Ele diz assim: apesar de ainda criança, me sentia um figurão quando ele insistia que o chamassem de Murray. Olha só, no original. While still a kid, I felt like a big shot when he insisted I call him Murray. Então ele tá brincando aqui, quer dizer, tive a oportunidade, eu era jovem naquela época, tive a oportunidade de me encontrar várias vezes com essa grande figura que era o Murray. E embora eu me sentisse um rapaz, né, um kid, uma criança, um jovenzinho, um moleque, né, que é o que se diz mais normalmente, né, um moleque, I felt like a big shot. Uma das traduções possíveis, se você for lá no Lingui, tá? Vamos lá no Lingui. Aqui, vamos lá no Lingui. Para big shot. Big shot. Opa. Não. Vamos lá. Aí coloca no Google assim, Big Shot tradução. Aí tem aqui, ó, de cara, ó, o figurão, o manda-chuva, a pessoa importante, a pessoa influente. Figurão você usa em outros contextos, não nesse. O que ele quer dizer aqui é que apesar de ele ser um moleque, porra, o cara pedia pra ele chamar ele pelo primeiro nome, entendeu? Isso dava áreas de importância pro moleque. Então a gente pode adaptar esse texto pro seguinte: embora apenas um moleque, você não precisa usar o verbo, né? Embora apenas um moleque, mas se quiser usar também, embora eu fosse apenas um moleque, sentia-me importante. Né? É esse o sentido que ele quer passar. Sentia-me importante. Né? Sentia-me grande coisa, talvez. Sentia-me grande coisa quando ele insistia que o chamasse de Murray. Certo? Sigamos. Murray recusava-se a transigir. Ele até deixou assinalado aqui, porque ele teve problema com essa expressão. A transigir por princípio, mesmo quando fazê-lo significaria ganhar os preços. Que porra que ele quis dizer aqui? Transigir como verbo intransitivo? Transigir o quê? Em que sentido? Né? Não, peraí, vamos olhar o original. Tá? Murray refused to compromise on principle. Tá na cara que isso aqui é um idiom, certo? Compromise on principle. Porque se for ler literalmente, isso é esquisito mesmo, né? Comprometer em princípio. Tanto que o cara se bananou aqui, né? Transigir por princípio. Não. Vamos pegar essa expressão aqui e jogar no Google, pô. Vamos lá, caralho. Compromise on principle. E aí coloca tradução. Poucos casos, hein? Ó. Isso acontece muitas vezes. Então, quando isso acontece, de nem em português a gente achar uma tradução decente, pelo menos não disponível no Google, a gente coloca meaning, certo? Para a gente entender o sentido desse idiom. Para a gente primeiro ver que é um idiom e saber qual é o sentido, certo? Então vamos lá. Compromise on principle, meaning.
To forsake, ignore, or otherwise go against one's fundamental beliefs or virtues. Olha só, virtues, belief, ou seja, é um negócio profundo, entendeu? Então tem a ver com princípios mesmo, né? E o que se diz em português normalmente para quando a gente vai contra os nossos princípios? Opa, é justamente isso. Né? Murray recusava-se a abrir mão de seus princípios. Essa é uma expressão consagrada em português. Né? Abrir mão. Eu não abro mão dos meus princípios. Né? Então, quando existe um idiom no original, a gente tem que traduzi-lo de maneira adaptada, certo? A gente não pode traduzir literalmente um idiom. Né? Não, por exemplo, to wear one's shoes. Aí tu vai colocar, o fulano vestiu os sapatos do outro. Talvez apareça, né, em traduções modernas isso, né? Mas é ridículo, ninguém fala isso em português, né? O sentido é se colocar no lugar da pessoa. Por exemplo, estar na pele da outra pessoa. O fulano se colocou na pele do outro fulano, né? Então é isso, quando a gente traduz um idiom, a gente tem que achar um idiom, uma expressão idiomática, compatível em português, no uso do português, certo? Então, abrir mão dos seus princípios, né? E aqui eu suprimi esse Murray, né? Porque aquilo que eu falei, repetições em inglês não soam mal. Murray, 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 he, não tem problema. Em inglês é assim mesmo. Em português não soa bem. Em português a gente não soa bem repetir, né? Tanto pronomes quanto nomes pessoais ou mesmo outros termos, né? Então a gente suprime esse Murray, que pode suprimir o sujeito, ocultá-lo, e recusava-se a abrir mão de seus princípios, mesmo quando... vamos ler. Mesmo quando fazê-lo significaria ganhar os prestigiados... Olha, ficou convoluta essa frase, né? De novo, uma sequência de verbos, né? Mesmo quando fazê-lo significaria ganhar. 3 verbos em sequência. Em português soa muitíssimo mal. Em raríssimos casos a gente faz isso, tá? Se tem uma opção na vara de Ockham, né? Se tem uma opção mais simples, vamos pela opção mais simples. Mesmo quando fazê-lo, vamos ver aqui o que eu usei. Mesmo quando fazê-lo, mesmo quando isso, certo? Que a gente está se reportando aquilo que acabou de ser dito. Mesmo quando isso lhe teria garantido os prestigiados postos acadêmicos pelos quais homens inferiores venderiam suas almas, certo? Então a gente dá uma adaptada, mantém o mesmo sentido e suprime esse monte de verbos aqui. Isso lhe teria garantido, certo? Fica mais elegante e mantém o sentido. De novo aqui eu suprimo o sujeito, tá? Ele lançava-se, não, lançava-se em seu trabalho com gosto e alegria. E sua produção acadêmica de alguns anos, ele botou aqui de alguns anos, vejam. He threw himself into his work with gusto and joy and could produce more scholarly output in a few years. In a few. Uns poucos, né? De uns poucos anos. Poderia, em sua produção acadêmica de uns poucos anos, poderia superar a da vida de alguns professores, ele tinha colocado. Para a gente reforçar o sentido, né, de que, nossa, o cara em pouquíssimos anos superou a produção de uma vida inteira, né? Para reforçar o sentido, a gente coloca, a gente acrescenta esse termo, de uma vida inteira, certo? Aí se trata de um recurso retórico, né? A gente está acrescentando um termo para deixar aquilo mais evidente, né? Aquele contraste, que em inglês talvez seja evidente, né? In a few years, the most professors do in a lifetime. Esse lifetime aqui já dá a ideia do reforço, uma vida inteira, certo? Poderia esperar a da vida inteira de alguns professores, tá? E a gente, ao suprimir esse alguns aqui, colocar uns poucos, a gente também evita a repetição de alguns aqui, né? Para não ficar acadêmica de alguns anos, poderia esperar a vida inteira de alguns professores, né? Talvez eu esteja já falando muito rápido, né? O pessoal começa a me emocionar, e eu sou geminiano com ascendente em gêmeos, então, rapaz, a minha mente voa abaixo. Então vamos lá, acho que estamos quase concluindo esse vídeo de hoje. O exemplo dado por Murray de que um homem... O exemplo dado por Murray do que um homem pode fazer tem me inspirado em meu próprio trabalho. Eu acho mais elegante o exemplo dado por Murray do que um homem é capaz. Né? E evita também, de novo, a gente dá uma sintetizada nos verbos. Né? Em vez de 2 verbos, a gente fica com 1. Né? Do que um homem é capaz. E é mais elegante. A gente
a gente dá uma variedade vocabular para o texto, né? Pode fazer são dois termos muito chãos, né? Capaz, ser capaz, já acrescenta um pouco mais de brilho, né, ao texto. Um exemplo dado por Murray de que um homem é capaz tem me inspirado em meu próprio trabalho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de apontar neste vídeo de hoje. Já está ficando meio comprido demais. Assim, esse último parágrafo aqui que eu gostaria de comentar. Agradecimentos também são devidos àqueles periódicos que me permitiram usar materiais que originalmente escrevi para suas páginas. Vejam só com a minha leitura como soa mal, né? Thanks are also due. Essa ordem em inglês não tem problema, ela é consagrada. Thanks are due. Thanks is due. Não tem problema. Agora em português, agradecimentos também são devidos. Soa meio esquisito. Tá? Então, vamos lá. Devo agradecer também. Por que eu não coloco agradeço também? Porque esse do aqui dá a ideia de obrigação, certo? Thanks are also due, né? Devidos, né? Como ele colocou ali na versão dele. Então a gente coloca ali, devo agradecer também. E a gente mantém o verbo na primeira pessoa do presente, como está aqui. Tenho a felicidade, sou profundamente grato, e aqui ele mantém. Devo agradecer. Vejam esse paralelismo, como ele ajuda a manter a integridade e a unidade do texto. Vamos lá. Agradecimentos também são devidos àqueles periódicos. Ele fez uma tradução literal, né? That. Aqueles. Não tem necessidade. Pode ser aos periódicos, né? Aos periódicos. Aos periódicos que me permitiram usar materiais. A gente não usa essa palavra nesse sentido, né? Até no original em inglês está material, né? Em singular. Usar materiais. Usar material, né? Usar material. E no caso, para reforçar o sentido em português, e eu não acho nenhuma violência o texto original, eu prefiro colocar que me permitiram reutilizar material que originalmente escrevi para suas páginas. Certo? Então é isso, pessoal. Cobrimos aí 2 parágrafos e mais um comentáriozinho aqui sobre o índice e uma dedicatória, tá? Em aí 45 minutos de aulinha, tá? Mas espero que com esses minutinhos aqui já tenha sido possível vocês compreenderem a importância, né, de realmente se dar toda a atenção a cada detalhe de um texto e a prezar pelo português de chegada, né, mais do que apegar-se rigorosamente ao inglês original, certo? Então, assim, os próximos vídeos que eu gravar vão ser mais ou menos nessa toada, certo? Então deixem aí nos comentários, seja aqui no YouTube, lá no Instagram ou no meu Facebook depois, sobre o que vocês acharam, para daí eu ir ajustando, né? Renan, a gente não gostou muito da abordagem, poderia ser diferente, tenta falar um pouco mais devagar, eu sei que talvez vão surgir comentários nesse sentido, para daí eu ir adaptando, certo? A minha abordagem desses assuntos, desses textos aqui, tá bom? E é assim mesmo, tá? Editar texto dá trabalho, espero também deixar isso bem claro nesses vídeos. Um abraço a todos e até a próxima.